Chega junto que eu vou lançar a braba. Zagueiro Davi Luiz acerta com o clube europeu e está de malas prontas para deixar o Flamengo. Diretoria formaliza a proposta para renovação com Fabrício Bruno. Atacante Gabigol passa a ser preocupação máxima no Ninho do Urubu. E goleiro Agustin Rossi será preparado para finalmente estrear com o manto sagrado. Te prepara, hein? A partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E o goleiro Agustin Rossi finalmente vai estrear com o manto sagrado rubro-negro. O jogador argentino que estava no Boca Juniors, chegou a ser emprestado ao Al Nassr da Arábia Saudita, tinha um pré-contrato com o Flamengo desde o dia 6 de janeiro, aliás, 9 de janeiro, que passou a entrar em vigor no dia 1º de julho. São mais de 2 meses. Ele efetivamente, como jogador do Flamengo, ainda sem ter uma oportunidade, mas a sua brecha já aconteceu. O Matheus Cunha, titular da posição, foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para a seleção pré-olímpica, que tem compromisso no dia 11 deste mês. Dia 13, o Flamengo entra em campo, diante do Atlético Paranaense. E para não depender da logística, o atleta que vai atuar fora do país, neste amistoso da seleção Sub-23, Flamengo, portanto, vai utilizar a solução caseira. Vai preparar Rossi, que ainda não estreou, o atleta está sem ritmo, ainda desentrosado com os demais jogadores da posição, mas o Flamengo acredita que terá tempo suficiente para conseguir prepará-lo. E dessa forma, também colocar o próprio Rossi, além do Santos, que é o outro jogador da posição, como opção para a comissão técnica numa eventualidade de não poder contar com o Matheus Cunha. Então, Rossi finalmente vai estrear pelo Flamengo. Muitos torcedores, inclusive, já pediam uma oportunidade para o atleta. E a oportunidade, portanto, chegou. Tomara que ele possa abraçá-la. Tem uma grande atuação diante do Atlético Paranaense. Haverá todo um período de preparação. A equipe do Flamengo, né, o plantel, recebeu mais 2 dias de folga, além da folga deste domingo, após a vitória sobre o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E, portanto, haverá 6 dias de treinamento para essa preparação. Este jogo é considerado importante, não é um jogo para cumprir tabela contra o Atlético Paranaense, principalmente porque a vitória, pelo menos do ponto de vista psicológico, recoloca o rubro-negro na disputa do título brasileiro. Pelo menos o discurso interno é de que ninguém jogou a toalha. Então, o Flamengo quer os 3 pontos diante do Atlético Paranaense. O Flamengo é o mandante da partida, apesar de o jogo ser disputado em Cariacica, no Espírito Santo. Maracanã permanece interditado para a recuperação do gramado, principalmente visando a primeira partida da final da Copa do Brasil, domingo, dia 17, diante do São Paulo, às 4 da tarde, no Templo Sagrado do Futebol. E o Flamengo também acredita que uma vitória diante do Atlético Paranaense é importante para manter o astral elevado, para manter o moral lá em cima, principalmente após a vitória da maneira como aconteceu diante do rival Botafogo. E você, o que acha desta oportunidade ao Rossi? Para você, ela foi oportuna ou deveria ter acontecido antes? Deixe abaixo o seu comentário. Outra preocupação na reapresentação dos atletas esta semana no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, é com relação ao atacante Gabriel Barbosa. Visivelmente contrariado por conta das últimas situações, a sua relação, que não é das melhores com os dirigentes rubro-negros, inclusive os canais Sport TV, flagraram a chegada do Flamengo ao Estádio Olímpico Newton Santos, e ao contrário de outros jogadores, né, não foi o único, ele não foi o único, mas, né, de uma maneira, vamos dizer assim, sintomática, Gabigol, que já tinha demorou cerca de 3 minutos para deixar o ônibus do Flamengo, né, saiu com cara de poucos amigos. E no acesso ao vestiário, não cumprimentou o Marcos Braz e o Rodolfo Landim, que veio junto com a delegação, que também não é algo usual, né? Não é a primeira vez que isso acontece, mas também não é comum isso acontecer, né? A gente acompanhou também a entrada de Gabigol, juntamente com os demais jogadores. O Flamengo chegou em cima da hora do jogo, por conta de problemas envolvendo a torcida do Botafogo no entorno do Engenhão, mas também na entrada para o gramado, para o aquecimento, Gabigol foi o último a entrar no gramado, né? Visivelmente, sem aquele ímpeto, sem aquela gana. Ele geralmente puxa a fila dos jogadores para o aquecimento, principalmente no Maracanã. Isso não aconteceu no Estádio Olímpico
Newton Santos, né? E a gente percebeu claramente que não era a mesma disposição apresentada pelo atleta durante esse trabalho de aquecimento no gramado sintético do Estádio Olímpico Newton Santos. Então, e ele não foi utilizado na partida, diga-se de passagem, né? O próprio técnico Jorge Sampaoli, a minha pergunta, né, que foi inclusive a pergunta que encerrou a coletiva de imprensa, perguntei qual é a situação hoje do Gabigol dentro do Flamengo. E o Sampaoli foi taxativo. Ele agora vai ter que lutar por um lugar na equipe, né? Ou seja, né, antes considerado titular absoluto, incontestável, né, intocável no time do Flamengo, né? Essa condição, esse status, ele não tem mais, né? O Sampaoli deixou claro que a sua titularidade, né, não é perpétua. Muito pelo contrário, né? Então ele vai ter que correr atrás nesse período, né? Ele deixou muito bem claro que está tudo em aberto para as próximas partidas. Inclusive eu acredito que o Gabigol, até pela ausência do Bruno Henrique, que está suspenso contra o Atlético Paranaense, deve atuar no Espírito Santo, né? E pode ser aí uma oportunidade que ele tenha para que com uma grande atuação ele reconquiste a condição de titular para as finais da Copa do Brasil. Ele que é jogador decisivo, ajudou diversas vezes, aliás, é o jogador do Flamengo que mais fez gol em finais na história do clube, né? Desde o início do departamento de futebol em 1912. Então, vamos continuar aí acompanhando, né, a situação do atacante Gabigol pelo Flamengo, mas, repito, né, hoje existe todo o conflito. Ele que fez aniversário na semana passada, o Bruno Henrique até dedicou o seu golaço, né, como presente de aniversário, entre aspas, para o Gabigol, mas houve protesto por parte da torcida, ou seja, ele já não é mais unanimidade, nem dentro, nem fora do Ninho do Urubu. Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. Antes de a gente partir para o próximo assunto, o 6 de 6, que é parceiro aqui do canal, acredita, investe, valoriza o nosso conteúdo, é um site de palpites no qual você não paga nada, é inteiramente grátis e pode concorrer a prêmios incríveis, é muito fácil participar. Vá ao comentário fixado aqui no vídeo, clique no link da promoção e se inscreva, o cadastro é rápido e completamente seguro. Uma vez cadastrado ou cadastrada, você pode colocar o seu placar em cada um dos 6 jogos selecionados por rodada. Ó, essa nova rodada já está em aberto, hein? Pronta para receber o seu palpite. Cravou os 6 jogos, você pode ganhar até 250 mil. E se ninguém acertar os 6 placares, quem fizer mais pontos na rodada pode levar até 10 mil. Não vai perder essa, né? Então vá ao comentário fixado, clique no link da promoção, se inscreva e já deixe o seu palpite e dá aquela moral esperta pro 6 de 6, você que gosta dos nossos conteúdos. E o Flamengo, que formalizou uma proposta ao Fabrício Bruno, staff do atleta, já recebeu oficialmente uma oferta do rubro-negro para a extensão do seu contrato. Ele que foi adquirido no ano passado ao Red Bull Bragantino, inclusive muita gente chiou, dizendo que o Flamengo contratou o zagueiro errado, que era para ter ido no Léo Ortiz. É verdade que Fabrício Bruno hoje é titular absoluto da zaga de área, em conteste, né? Inclusive até tirando onda, né? Falou que desafia aí qualquer atacante na corrida, mas a verdade é que tem jogado uma bola redonda e justificando, no meu entendimento, o melhor custo-benefício do Flamengo atualmente, né? Jogador que chegou por um custo que não é elevado, é o menor salário, né? Tirando o Cleiton da base, o melhor salário, menor deles, entre os jogadores da zaga de área e, na minha concepção, merece, sim, um aumento salarial. A intenção do Flamengo é estender o contrato até o final de 2027 ou 2028, já que o jogador recebeu sondagens do futebol do exterior. Não foi o único não, hein? Tem jogador de saída, hein? Tem zagueiro de saída do Mengão, por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final, sem pular uma etapa sequer. E lógico, vai receber um aumento salarial. O Fabrício Bruno, para que você tenha uma ideia, o salário dele é 1/5 do salário, por exemplo, do Davi Luiz, né? Então, só para critério de comparação. Então, a intenção do Flamengo é estender o contrato do Fabrício Bruno e permanecer com o atleta por mais tempo. É um jogador ainda jovem, né? É considerado um dos líderes do elenco do Flamengo, né? Além da sua importância dentro de campo. E tomara que se chegue a um acordo rápido. Eu acredito que não deve demorar, até porque, pelo lado do atleta, a própria intenção do jogador não é deixar o Flamengo atualmente. Ele está muito bem, está muito satisfeito. Ele que vem da base do Cruzeiro, teve passagem pela Chapecoense, antes de chegar ao Red Bull Bragantino, de onde foi negociado
para o Mengão. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá lançado o desafio, hein? 35 mil inscritos no canal Flatamar do amigo Jutamar. Conteúdo de primeiríssima qualidade. Vamos levantar o canal Flatamar? Lives todos os dias. Quando chegarmos a esse objetivo, vamos contemplar entre os que estiverem inscritos aqui e lá com uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina, você literalmente vestido ou vestida dos pés e cabeça de Flamengo. Mas ó, tem que estar inscrito nos dois canais, hein? E chama a galera. Quanto mais gente chegar a se inscrever aqui e lá, mais rápido chegaremos aos objetivos, com você podendo ser contemplado ou contemplada. E o Flamengo, que vai perder Davi Luiz. Pelo menos essas são informações que vêm da Turquia. Embora as principais praças de futebol da Europa já tenham encerrado a janela para contratações, a Turquia não. Vai até o dia 15. E o técnico do Beşiktaş, em coletiva de imprensa, revelou, ou seja, palavra oficial de dentro do clube, que já existe um acordo, a informação que ele recebeu, ele que fez esse pedido da contratação do Davi Luiz, é que já existe um acordo entre as partes e está sendo aguardada apenas a superação da burocracia para que o atleta, portanto, seja anunciado como reforço para a temporada 2023-2024. E, pelo que eu pude apurar, pelo lado da diretoria do Flamengo, não haverá nenhuma força para dificultar a saída do Davi Luiz. Aliás, a avaliação é de que realmente o jogador não tem entregue o suficiente pelo esforço financeiro do Flamengo, embora ele tenha chegado como transferência livre em 2021, ele é, ao lado de Gabigol, o maior salário do elenco. Jogou pouco ao longo desta temporada e, inclusive, mesmo estando bem fisicamente, foi barrado pelo técnico Jorge Sampaoli, chegou a entrar no segundo tempo diante do Botafogo, mas a conclusão é de que hoje a zaga diária é composta por Fabrício Bruno e Léo Pereira. Portanto, o caminho do Davi Luiz deve ser anunciado nos próximos dias, até porque o Beşiktaş já está aguardando pelo jogador, inclusive a proposta é, se eu não me engano, de 300 mil euros por mês, ou seja, mais do que ele recebe atualmente no Flamengo. E do outro lado, o rubro-negro, embora ele tenha contrato até o fim do ano e possa até mesmo acionar a cláusula, porque ele já preencheu os requisitos que são previstos como metas para ampliar o seu contrato por mais uma temporada, a tendência é de que Davi Luiz deixe o Flamengo e retorne ao futebol europeu, onde ele se consagrou na carreira e chegou inclusive à seleção brasileira para a disputa de Copas do Mundo, né? Portanto, aí a saída do jogador. E você concorda com a saída do Davi Luiz? Lembrando que isso desonera a folha salarial em R$1,5 milhão de reais. E o Davi Luiz, que teve rusgas aí com o Gabigol ao longo da temporada. A gente não pode esquecer isso. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não cessem antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas, continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão!